Texto que eu queria ler com vocês era 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Você vai abrindo os textos só quando eu pedir para abrir, tá certo? Os que eu não pedir, você não abre. Mas esse nós vamos abrir. É justamente o texto que fala do arrebatamento da igreja, para que você tenha consciência que é algo que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Então, se está na Bíblia, é porque vai acontecer. Quem crê na Bíblia aqui? A nossa fé não está baseada na Bíblia? E o arrebatamento é um despertamento, irmãos, para que a gente não viva de qualquer forma. Amém? Uma coisa é você pecar por um acidente. Aconteceu. E você pede perdão ao Senhor e Ele te perdoa. Pede perdão ao Pai, no nome de Jesus, Ele te perdoa. Outra coisa é você viver pecando. Uma pessoa que vive pecando, ela não está qualificada para subir no arrebatamento. Lembre-se, uma vez que a pessoa foi arrebatada e livrada da tribulação que virá na terra, ela foi salva eternamente para viver a eternidade com Jesus. Amém? Então a Bíblia é clara quando diz no versículo 16, na versão ARA, você pode ler junto comigo, quando diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, que a trombeta de Deus vai tocar, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a eternidade. Seguida vai falar sobre o arrebatamento. Depois nós os vivos. Amém? Porque o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados. Está vendo? Arrebatados, retirados da terra. Juntamente com eles, com os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar. Entre as nuvens para o encontro do Senhor. Aonde, igreja? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, uma vez que participar, presta atenção, eu não quero ninguém agora olhando para o WhatsApp, eu não quero ninguém aqui distraído, nem lendo alguma coisa que não seja aqui, tá certo? Concentração, precisa da concentração, amém, igreja? Então, seremos arrebatados nos ares para encontrar com quem? Com nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos eternamente com Ele. E aqueles que ficarem vão passar pela grande tribulação, que são 7 anos de tribulação que haverá na terra. Haverá oportunidade de salvação, ainda haverá, porém será bem mais difícil de salvação, porque o governo do anticristo, vai haver muita perseguição, vai haver inclusive uma marca chamada a marca da besta, está descrito lá em Apocalipse, se eu não me engano é no Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano. Fala de uma marca que será dada, colocada ou na testa ou na mão direita, que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver exatamente essa marca. E as pessoas que colocarem a marca, que são as que ficarem na grande tribulação, uma vez que colocarem a marca, elas estarão seladas para a condenação eterna e não terão mais oportunidade de salvação. Queria só que o pastor Diego verificasse aí se é lá em Apocalipse capítulo 13 mesmo que fala esse texto. É o 13 mesmo. Vê aí de onde é o versículo. Acho que não é o 13. Deixa eu ver. Versículo 16. Vamos ler. Lê aqui junto comigo, amém? Lembra que a gente está no estudo, viu? Por isso que os cultos de quinta estão sendo um pouco diferentes. Vamos ler aqui, 13:16, tem que ser rápido no dedo. Tudo para você ver que está testificado com as escrituras sagradas. Esse texto não é falando de agora, é falando de um tempo futuro. A marca da besta será liberada quando a igreja for removida da terra. Quando a igreja for removida,
Quando se diz besta, irmão, a besta pode representar Satanás e pode também representar o anticristo. Amém? O anticristo vai controlar a mente, Satanás vai controlar a mente do anticristo. Quem é o anticristo? É um homem poderoso que governará a terra. Nesse período ele vai fazer uma grande perseguição para aqueles que ficarem na terra e que não quiserem aceitar a marca da besta. Muitas pessoas vão morrer queimados, degolados, né? Eles vão ser obrigados a negar a Jesus Cristo. Aqueles que negarem a Jesus, eles se perderão eternamente e serão lançados no fim de todas as coisas no lago de fogo e não terá mais salvação. Pode deixar o texto. Vamos ler aqui, quem pode ler comigo? A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo seguinte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa marca, irmão, ela vai ter a ver com compra e venda. Vai ter a ver com a aposentadoria, por exemplo. Alguém para receber um benefício e um auxílio, ele terá que ter a marca da besta. Ou seja, o anticristo vai forçar todas as pessoas a colocarem a marca da besta. Quando é que isso vai acontecer, pastor? Na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. Agora imagina a pessoa ir no hospital e quando chega lá, a primeira coisa que ele pedir é assim: você tem a marca? Só que não vai dizer a besta. Vai ser algo como se fosse para enganar mesmo. Você tem a marca, o código, a senha, algo desse tipo. Aí a pessoa disser, tem ou não? Então não tem como eu lhe atender no hospital, porque você precisa ter a marca para você poder ter acesso ao sistema. Imagina alguém que vai requerer a sua aposentadoria. Aí ele diz, você tem a marca lá no INSS? Não tenho não. Então você precisa colocar, porque se não colocar, como é que você vai tirar o benefício da aposentadoria? Então as pessoas vão ser encurraladas, elas vão ser obrigadas a usar a marca da besta. Por isso que a Bíblia relaciona a comprar ou vender. Ninguém pode comprar ou vender. Um CNPJ ele vai ser vinculado a essa marca. Só vai poder comprar se tiver a marca. Supermercado, você vai para o supermercado. E chega lá no supermercado, você vai ter que ter esse sistema. A marca é um sistema. Você vai ter que estar agregado a esse sistema para você poder fazer uma compra no supermercado. A mãe que tem um filho que precisa dar um leite ninho, precisa ter a marca para comprar aquele leite ninho. Então ela está fora do sistema. Será um tempo muito terrível, irmão. E nesse tempo, irmão, será dividido em 3 partes. 3 anos e meio de uma falsa paz do anticristo. Mas os 3 anos e meio, segundo o livro de Apocalipse, é onde os selos são abertos e as trombetas vão tocar. E a Bíblia fala de sinais, coisas terríveis, a água transformando em sangue, meteoro caindo no céu, 1/3 parte dos animais aquáticos morrendo, né? Pessoas passando dificuldade, fome, peste, terremoto, tudo que você pensar, as pessoas, vai ser um tempo tão destrutivo, tão terrível, que segundo a Bíblia Sagrada, as pessoas vão cavar buracos nas serras, nas pedras, para poder se esconder. Mas ninguém se esconde da ira de Deus. E aí a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que eles vão pedir a morte. Eles vão pedir que caia sobre nós os montes. Mas haverá um tempo tão terrível que até a morte fugirá por um período para que eles vejam o julgamento de Deus sobre essa terra. Vocês estão entendendo? Isso é sério, irmão. Não é brincadeira, não. Tem muita gente que não está valorizando o que está escrito. Estão vivendo de qualquer forma, mas pode ser pego de surpresa. Eu quero estar em paz para subir no arrebatamento. E o arrebatamento, irmão, pode acontecer a qualquer momento, viu? Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo prestes ao arrebatamento. Por quê? Porque os sinais estão indicando. Eu não sei se vocês já estão percebendo, mas o dinheiro está sendo encaminhado para ser virtual. E isso faz parte da marca da besta, do processo da marca da besta. Porque haverá um dia que não vai ter mais dinheiro em espécie. Por quê? Porque o propósito do diabo é enquadrar todo mundo dentro do sistema. Diga, graças a Deus,
que Jesus vai arrebatar a igreja. E eu creio que eu vou subir e não vou estar dentro dessa marca. Você pode dar um glória a Deus? O que nos prova, irmão, que o Senhor vai nos livrar desse período, dessa tribulação. Existem alguns textos e eu vou falar aqui. O primeiro não precisa abrir. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, diz que Jesus vai nos livrar livrar da ira vindoura. O que é a ira vindoura? É justamente a grande tribulação. Vamos ler, eu acho interessante a gente ler 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, e em seguida Apocalipse 3, versículo 10. Por isso a importância da gente manter firme. Amém? Tem até uma frase que eu peguei de uma ministração que eu estava escutando. Eu vou até pedir para colocar essa frase depois do versículo aí. Né? Tu diz o nome lá para ele achar. Viu? Que eu acho muito interessante. Eu vou te dar um conselho. Eu peguei esse conselho para mim e vou te dar para você. Outra coisa, irmão. Não pense que sua vida vai ser mudada só porque você veio no culto de hoje e acabou-se. Se você veio no culto de hoje e não vem mais, você está só se enganando. Você precisa ter um compromisso com Jesus. Não pense que você vem a uma igreja só porque o pastor orou uma vez, sua vida vai mudar, que não muda não. Pode um milagre acontecer, pode uma porta se abrir, pode uma cura acontecer, mas se você não perseverar, você está fadado à condenação eterna. Eu não quero enganar nem passar a mão em você, eu estou falando uma verdade. Você precisa ser perseverante. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, a partir do momento que você pisou aqui, está ouvindo essas coisas aqui, que o Espírito Santo está falando, saiba que Ele vai cobrar tudo que você está ouvindo. Ah, pastor, então era melhor nem saber. Pior ainda, porque sabendo você tem uma oportunidade de ser salvo. Sem saber, você já vai direto para a condenação eterna. Então, você está tendo uma oportunidade de salvação. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro foi o quê? 1 Tessalonicenses 1,10, depois Apocalipse 3,10. Mas vamos ler isso aqui? Leia junto comigo aqui, ó. O 10. Ora, 1 Tessalonicenses. Apocalipse 3,10 depois. Vamos lá. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Estão com preguiça de ler? Vamos ler o versículo 9, aí nós lemos o 10 para dar mais sentido. Agora em voz alta. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha que interessante. Vos convertestes a quem? A Deus. Tem que se converter, viu? Lembre-se disso, converter, não tira essa palavra, isso é a Bíblia. Converter. Né? O padre veio para cá e o padre é muito famoso. E devido a ele ser famoso, ele atrai multidão de pessoas. Não é assim que acontece? Ele atrai multidão porque ele é conhecido. Mas tem tantas pessoas indo atrás do padre e não se converte. Pensa que vai resolver a sua vida? Não resolve não, irmão. Essas coisas precisam ser pregadas, precisam ser ensinadas. A gente tem que subir no púlpito e ensinar que o céu existe, mas que o inferno existe também. Porque se você não tiver a oportunidade de saber que o inferno existe, você vai querer viver de qualquer jeito. E viver de qualquer jeito é perigoso. Eu me converti novo. Por que eu me converti novo? Porque Deus abriu meus olhos. Eu não quero ir para o inferno, não. E o inferno existe. E se você pensa que se você morrer e alguém vai ficar rezando por você para tirar do inferno, você está enganado. Porque a Bíblia diz que uma vez você vai para lá, não tem mais saída. Então o caminho para você ser salvo do inferno é arrependimento. Repita comigo essas palavras. Arrependimento. Entrega a Jesus. Ser perseverante, seguir e não olhar mais para trás. E para isso você precisa aguentar a calúnia dos outros, começando da tua casa e da tua família, que vão começar a apontar o dedo e dizer: agora tu quer ser crente, né?
sai dessa religião. Isso não é religião não, irmão, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não pense que eu sigo religião não, eu sigo a palavra. Eu ensino a palavra. Deus está dando a oportunidade de pessoas se arrepender antes de pisar a sepultura. Aqui dentro. Quando eu venho falar isso é porque o Espírito Santo está trazendo algo. Deus está dando a oportunidade de pessoas se converter para guardar do espírito da morte. Glória a Jesus. Vamos lá, ó, deixando os ídolos, deixa os ídolos. Deixa a idolatria. Para quê? Para se converter ao Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Diga, Deus verdadeiro não é de pau, não é de pedra, não é de cimento, não é de tijolo. Ele está no céu, sentado no seu trono. Amém? O versículo seguinte, lê junto comigo. E para guardar do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, vai, que nos livra da ira vindoura. Aí eu te pergunto, qual é a ira vindoura? É justamente a grande tribulação que vai vir na terra. Jesus quer nos livrar da ira vindoura. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas, Jesus já está voltando para elas. Porque na hora que bate das bolas, bota das botas. Na hora que bate das botas, não tem mais jeito. Então, se for para bater das botas, bata com Jesus. Morra com Jesus. Amém? E se você não fez a sua entrega, irmão, eu vou te dizer, entregue sua vida a Jesus. Não perca tempo. Não brinque com a sua fé. Não queira viver de qualquer forma. Se você quiser um caminho fácil, o que é um caminho fácil aqui? Queira não. Não tem caminho fácil não com Jesus não. Se você quiser um caminho fácil, eu vou te dizer agora, procura um centro de macumba. Que é o caminho fácil. Porque lá o diabo está lá. O diabo dá tudo que tu quiser. É o caminho fácil. Agora que você já tá sabendo para onde vai a passar a eternidade. Agora se você quer um caminho mais espinhoso, que pode ser espinhoso agora, mas vai te levar para a eternidade, siga Jesus. Agora eu vou pedir para você olhar para seu irmão. Eu gosto de fazer isso, né? Diga, olhe bem para ele. Dê uma catucadazinha. Diga, tome sua cruz e siga ele. Amém? Já vi que não vai dar tempo eu terminar a escatologia hoje. Agora, olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3:10. Olha que interessante para quem é fiel a Jesus. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha que interessante. Vamos ler. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual é a provação maior que vai vir sobre o mundo inteiro? Justamente a grande tribulação. Amém? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora, note o começo do versículo. Tome nota do começo do versículo. O que é que o começo do versículo diz? Lê de novo. Coloca na sua cuca. Porque da cuca desce para o Espírito. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Amém? Diga assim, tem que perseverar. Tem que perseverar. Coloca a tela lá que eu pedi para tu. Essa tela eu peguei e eu achei arretado essa frase. Tem que perseverar, irmão. Tem que perseverar. Olha que frase espetacular. Eu sou movido pela persistência, que não conhece derrota. Vamos repetir? Vamos repetir essa frase?
Eu sou movido por persistência, que não conhece derrota. Resumindo, tem que perseverar. Ah, mas meu marido não quer ir para a igreja. Vá você. Minha mulher não quer ir. Vá você. Ah, mas eu estou cansado. Tem que ser perseverante. Tem que ser persistente. Amém? Crente que tem fé não vê derrota, não conhece derrota, não conhece fracasso, não olha para trás, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alvo, ele permanece. Tem que perseverar. Lembre dessas palavras de exortação. Estou perdendo a vontade de ir para a igreja, é agora que eu vou perseverar. Eu estou sem vontade de ler a Bíblia, é agora que eu vou ler a Bíblia. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Essa palavra perseverança tem que estar dentro da nossa cabeça, irmão. Coração e cabeça. Perseverança. Diga perseverança. 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 Amém? Eu coloquei uma meta todos os dias para a minha vida e eu quero que você coloque. Porque essa meta, irmão, vai servir para tudo. Para tudo. A meta do tijolinho. Foi o Espírito Santo que me deu. A meta do tijolinho. Nunca se constrói uma casa de uma vez só. É necessário colocar tijolo por tijolo. É ou não é? Então é a meta do tijolo. Sabe o que é que eu faço? Eu acordo no outro dia... Eu pego, vou ler ou um livro, ou ler logo a palavra, e eu já digo, eu vou plantar o meu tijolinho, para construir a casa. Eu vou escutar uma ministração para edificar meu espírito, estou plantando um tijolinho. Vou tirar um tempo de oração, estou plantando um tijolinho, isso é perseverança. Eu estou falando da parte espiritual, mas eu aplico também para a parte natural. Hoje, eu fui para a academia ontem, aí a minha mente disse assim, não vai hoje não, deixa para ir amanhã. Aí veio a palavra, plante seu tijolinho hoje. Fui para a academia lá, sozinho, lá em cima. Academia do Valso sozinho. Depois chegou um rapaz, plantando o meu tijolo. Amém? Para a saúde, porque eu quero estar saudável para pregar a palavra de Deus. Perseverança. Perseverança para caminhar. Perseverança para não comer demais. Olha para seu irmão e diga, está pensando que crente, esse negócio de dizer crente come muito, isso não é de Deus não, viu? Isso é de Satanás purinho. Ah, creme come que é uma beleza. Açaí demais, só de vez em quando. Perseverança. Perseverança para tudo na vida, para ler a Bíblia, para orar. Aí você vai se deitar, não orou. Você vai se deitar, não pegou a Bíblia para ler. Lembre, eu estou plantando um tijolo. Quando você vem à reunião na igreja local, você está plantando um tijolo. Amém? Por quê, irmão? Porque a gente sempre tem que estar crescendo e avançando. Sempre tem que estar produzindo. Nós nascemos para produzir. Nós nascemos para produzir. Amém? E nunca vai terminar, porque quando nós ressuscitarmos, nós vamos viver na nova terra produzindo. Nunca vai acabar, nunca vai findar. Amém? Então diga comigo, perseverança. Glória a Jesus. E agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho agora. Depois da grande tribulação, que Jesus voltar para a terra, haverá o governo milenar. Amém? Quem já viu falando no governo milenar? Quem sabia que Jesus voltará a essa terra? Quem sabia que a igreja voltará com ele? Nós voltaremos com ele, com corpos ressuscitados. Nós nunca mais provaremos a morte, irmão. Nós viveremos eternamente na presença de Jesus. Amém? E o governo de Jesus começa nessa terra, quando ele voltar.
justamente no milênio. O que é o milênio? São 1000 anos de governo de Cristo, onde Satanás vai ser preso. Ele vai ser preso. Glória a Jesus, ele vai ser preso para não enganar mais as nações. E ali começa o governo de Cristo sobre essa terra. E nós estamos dentro desse governo. Até tudo ser consumado para que a gente possa viver eternamente na nova terra. Apocalipse 20, não precisa abrir não. Eu vou resumir aqui. Apocalipse 20, versículo do 4 ao 6. Um resumo desse versículo diz que no governo milenar nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Amém? Olha que coisa maravilhosa. A igreja vai reinar com Jesus. Significa que nós seremos reis e sacerdotes. Não vamos provar mais a morte. Não vamos provar mais doença, não haverá mais dor nem sofrimento. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Vale a pena ou não vale, irmão, servir a Jesus? Quem está empolgado, dá um glória a Deus. No livro de Isaías, eu vou resumir os versículos. Não abre, só quando eu pedir. Por que eu estou pedindo para abrir agora? Porque se eu for abrir todos os versículos, eu não concluo. Então preciso resumir, para poder a gente avançar. Mas você pode ouvir, está gravando. Ouvir a gravação e notar os versículos em casa e ler em casa. Isaías capítulo 11, versículo do 6 ao 9, fala justamente que o lobo habitará com o cordeiro. Ou seja, a desgraça vai desaparecer da terra. Amém? E a terra se encherá do conhecimento de Deus. A Bíblia fala isso justamente em Isaías 11, versículo do 6 ao 9. Ou seja, haverá paz e justiça sobre toda a terra. Mas quem vai aproveitar disso? Olha aí para sua irmã e diga: os salvos. E quem é os salvos? O que receber Jesus como Senhor da sua vida. O que se arrependeram. Os que perseveraram e não desistiram. Amém? Zacarias, não precisa abrir, mas vou fazer um resumo de Zacarias capítulo 14, o verso 9, e do 16 ao 19 fala justamente, o Senhor fala que Jesus será rei sobre toda a terra, todos subirão para celebrar as festas dos tabernáculos que será em Jerusalém, e se alguma das famílias da terra não subir, não virá sobre eles chuvas, porque dentro do milênio haverá pessoas, lembra que eu disse, com corpos naturais? A igreja vai estar com o corpo glorificado, amém? Mas aqueles que passaram da grande tribulação e não morreram, eles ainda terão corpos naturais. E é possível ainda essas pessoas pecarem e ainda perderem a sua salvação eterna. Mas a igreja que foi arrebatada nunca mais perderá a sua salvação eterna. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz também em Isaías 65, versículo 20. Eu queria abrir esse texto que eu acho importante ler com você. Está chegando no final aqui para um momento de pergunta e resposta. Vamos ler junto? Não haverá, está falando isso aqui do milênio, viu? Esse milênio, lembre-se. Primeiro, para você entender, primeiro a igreja é o quê? Arrebatada. Amém? Vamos lá, primeiro a igreja é o quê? Arrebatada. Segundo, começa a grande tribulação na terra. Terceiro, no final dos 7 anos de tribulação, Jesus volta com a igreja para governar a terra. E aí dá início o milênio. Amém? Vamos lá. E dentro desse milênio, não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Significa que ainda dentro do milênio haverá possibilidade de pecado. Mas as pessoas que podem pecar, não é a gente, porque a gente está com o corpo glorificado. É justamente aquelas pessoas da tribulação que entraram dentro do milênio sem os corpos glorificados. Está dando para entender? É um assunto que precisa ter muita cautela para ensinar. Eu sei que tem alguns visitantes, possa ser que não estejam compreendendo algumas coisas, mas eu sei que algumas coisas o Espírito Santo está colocando dentro do seu coração.
Amém? Glória a Deus. Salmo 72, não precisa abrir esse não. Salmo 72, eu li todo o texto. Leio, foi? Em Salmos 72, versículo do 8 ao 11, tem um resumo aqui. Jesus dominará de mar a mar, todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações da terra servirão a Jesus. Amém? A Bíblia fala também do milênio, desse período do milênio em Isaías 35, versículo do 1 ao 10, um resumo. O deserto vai florescer, glória a Deus. Ou seja, a terra vai ser colocada em ordem. Os olhos dos cegos serão abertos, não haverá mais cegos. Não haverá leão, não haverá leão, mas os remidos andarão por ele. Acho que ficou alguma coisa errada aqui. Os olhos dos cegos serão abertos, os remidos andarão por ele. Haverá um tempo de restauração da criação e cura. E por último, penúltimo na verdade, Apocalipse 20, eu quero ler com você. Acontecerá no final do milênio o julgamento final, descrito em Apocalipse 20, versículo do 10 até o 15, nós vamos ler agora. É importante você saber o julgamento final. Olha aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Veja bem, de dia. Então quem for para se alguém vier ensinar uma doutrina dizendo que quem vai para o inferno, o lago de fogo, é destruído e nunca mais vai existir, essa doutrina está errada. Porque a Bíblia diz que é pelos séculos dos séculos. Olha que forte, é forte ou não é? Irmão, você não tem noção do que é um inferno. Só para você ter uma ideia, Jesus fala um pouco do inferno. Jesus disse que no inferno as pessoas serão comidas por bichos. Ou seja, no inferno não é só o espírito, haverá um tipo de carne. E essa carne é como se fosse assim: os bichos vão comendo e ela vai voltando a existir novamente, e os bichos vão comendo, porque é eterno. Você tem noção disso? Eu vou te dizer, no inferno não há interação. Quem já ouviu alguém dizendo assim? Eita, eu quero ir para o inferno, porque lá eu vou beber, eu vou namorar, lá eu vou aproveitar, lá é bagaceira. Quem já viu alguém dizendo assim? No inferno não tem interação. Não tem diálogo. Diálogo tem, porque teve o rico e Lázaro dialogando, né? O rico e Abraão. Mas não tem vida. É um lugar sombrio. Não tem prazer. Se a pessoa passa por um momento de depressão, não acha ruim, pronto, no inferno é uma depressão eterna. Não tem vida. No inferno, lago de fogo, é tormento com fogo eterno. Lá as pessoas vão só blasfemar, murmurar e chamar todo tipo de palavras imundas contra Deus. Porque até no inferno os corações delas estão endurecidos. Uma vez que a pessoa for para o inferno, ela não volta mais. Então deixa eu te dizer, quando a pessoa morre, ela ainda continua viva, porque o espírito está viva. Então se ela perder a salvação, não tem como tirar essa alma do inferno. Você está entendendo? Você está entendendo a seriedade disso? Você está entendendo? Marcos 8:36. Coloca esse texto, depois nós voltamos para cá. Eu estou abrindo os olhos aqui, viu? Eu estou abrindo os olhos de muita gente aqui. Eu não, o Espírito Santo através da minha vida. Lê esse texto comigo. Lê em voz alta. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que adianta você ganhar tudo, todo o dinheiro, toda farra, namorar à vontade, se prostituir, fornicar, fazer tudo o que você deseja, ficar com o homem que você quer, ficar com a mulher que você quer, participar das festas que você quer, ganhar riquezas e perder a sua alma? Você tem noção disso?
Você tem noção que é possível você dormir hoje e acordar morto? Morto o corpo, né? Porque o espírito não morre. Morrer com Jesus é segurança eterna. Presta atenção. Presta atenção, porque você está aqui dentro hoje, igual uma menina de Brejinho, com 15 anos, se eu não me engano. Foi 15 anos, Lucas, que morreu de um acidente. Foi na igreja, ouviu a palavra. Eu creio que ela teve oportunidade. Não me lembro se fizeram um apelo nesse dia, você se lembra? Mas eu creio que ela teve oportunidade, porque Deus não ia deixar passar batido. Com 15 dias sofreu um acidente, perdeu a sua vida. Se for só morrer e acabar, era bom, irmão. Nós estávamos no lucro. Vamos aproveitar, porque nós vamos morrer e acabar. Vamos aproveitar, vamos para a festa, vamos bagunçar, vamos fazer tudo que a gente quiser. Porque morre e acabou. Mas não é assim. Não é. Simplesmente quando morre, você sai de dentro do seu corpo. E se você morreu sem Cristo, acabou-se. Acabou-se. Pega um livreto do irmão Reque chamado Fui ao Inferno. Pega e lê, que ele teve essa experiência. Deus não permitiu, Deus trouxe ele de volta. Mas ele passou um tempo ainda e viu os portões do inferno. E não é relato só dele não. Há várias pessoas que tiveram vida após a morte e relatam isso. É desesperador. Sem esperança, lugar terrível. Lugar que não vai ter, lá eu vou aproveitar, lá eu vou namorar com uma diabazinha. Lá é do jeito lá. Não tem isso no inferno. Inferno é uma solidão eterna. É um fogo que consome eternamente. Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo? Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Para nos livrar do inferno. Aí se o pastor faz assim, quem quer aceitar Jesus? Acabou, vou não. Uma porque tem vergonha, outra porque ainda está pensando a festa daqui já passou. Qual é a próxima? De São Zé? É a de São Zé? De Desterro. Aí depois da Desterro, quem sabe? Aí vai levando, empurrando com a barriga. E eu disse, eu choro quando uma alma se converte, porque nós somos chamados de almas. Por que ele chora? Porque a revelação da palavra está entrando dentro dele. Eu olhei para Noel há muitos anos atrás, alguns anos atrás, o Espírito Santo disse assim para mim. E eu não sou de brincar com isso não, para eu passar uma revelação, eu sou muito cauteloso. E Deus me passou uma revelação, que Deus estava dando uma oportunidade a ele. Se ele não aproveitasse aquela oportunidade, ele ia descer à sepultura. Foi mais ou menos assim, eu não me lembro bem as palavras, mas eu creio que ele se lembra. Ia ser reduzido. Agora você está pensando que eu estou brincando? Eu tinha um cara com 20 e poucos anos. Está aqui pastor Tiago. Está pastor Diego. Para lembrar disso aí. Amigo da gente. Jogava bola. Jogava em campeonato de futsal. Veio para a igreja. Deus me deu uma palavra para ele. Disse, olha, Deus está te levantando para prosperar dentro dessa igreja. Para tu financiar essa obra. Agora não sai da presença do Senhor, não. Em 3 dias o homem foi convocado para trabalhar na Ultra Gás. E começou a ganhar rios de dinheiro. Sabe o que foi que ele fez? Virou as costas para Jesus. Aí deixa eu te perguntar. Perdeu o emprego depois, virou tudo cabeça para baixo, foi-se embora para São Paulo para trabalhar no Uber. Chegou a notícia de lá. Teve um infarto e faleceu. Perdeu a família. Perdeu a vida com 20 quantos anos, Tiago? Foi dormir, acordou não, né? Acordou morto mesmo, né? Porque ele acordou vendo o corpo dele. 26 anos? Por aí. Você tem noção do que é isso? Agora imagina o cara está dormindo, acorda morto, porque acordou fora do corpo. E você vê aquela cena, vê seu corpo ali.
em vez de ver o anjo de Deus te buscar para o paraíso, ver demônios te buscar para o inferno. Tem que dar crédito a Deus Pai. Todo mundo agora tem que botar reza para ver se Jesus livra todo mundo. Não é brincadeira não. A gente sorri, mas o negócio é sério. Aí você acha que por que Satanás vem assim, ó, com um monte de banquete, ó. É banquete, meu filho. Agora é banquete. É banquete. Banquete de prazeres, de festa, de tudo. Cachaça. Não, deixa o churrasquinho, mas eu gosto. Não tem bebida, né? Mas é onde ele chama a gente para participação de cachaça. Aí não dá certo. Mas tem o churrasco do crente, é bom. Não tem cachaça não. Mas se eu sou convidado para ir, aí eu nem vou. Fala mais não. Comer meu ovo em casa mesmo. E quer um conselho? Quem quer um conselho aqui? Conselho da Bíblia. Tu pode fazer o fundo musical ali antes, por favor? Conselho da Bíblia. Fuja da aparência do mal. Fuja. O que é a aparência do mal? Você sabe. Você sabe onde você está andando. Eu profetizo que a partir de hoje, dentro dessa igreja, quem pegar num copo de bebida, vai se lembrar desse meu dedo aqui, ó. Vai ter gente sonhando comigo ainda esses dias. E vai ser o Espírito Santo que vai fazer você sonhar. Eu vou aparecer, eu não sei como é que vai ser isso aí, mas eu vou aparecer com esse dedo assim, ó. Esse dedo aqui é uma representação, tem uma representação. Dizendo assim, o lugar que você está andando e pisando não lhe pertence mais. Lugar. Você prefere viver aqui bem, fazendo tudo que quer, e a eternidade fora da presença de Deus no tormento eterno? Ou você prefere, por um espaço de tempo aqui na terra, renunciar tudo que o diabo quiser propor para você? O que é que você escolhe? O que é que você escolhe? Qual é o sábio? O que o sábio escolhe? O sábio escolhe Jesus. Você pensa que olhando aqui, ó, para a irmã Cláudia, fica de pé, Cláudia. Solteira. É solteira? Quantos anos está na igreja? Mais de 3. Quantos filhos? 3 filhos. Será que o diabo já não tentou ela de várias formas para dar homens a ela? Não. É pecado ela ter um homem? Não. Deixe que seja um homem de Deus para seguir com ela. Agora você acha que o diabo também não vai tentar trazer homens que não são de Deus para tirar ela da presença? Mas vai porque se tem uma coisa que Satanás, preste atenção aqui, não quer perder, é a sua alma. Sabe como é que o diabo toca no coração de Deus? Quando ele consegue uma alma para ele no inferno. Você pensa que Deus fica satisfeito com isso? Você não imagina a dor que Deus sente. Você não imagina. Você sabe por que alguns crentes às vezes estão orando, chorando. Aquilo é o Espírito Santo chorando dentro delas, chorando por almas que estão se perdendo. E a única forma de Satanás tocar em Deus é quando ele ganha uma alma. Porque ele sabe que quando ele ganhou aquela alma, ele não perde mais.
e eu poderia colocar as duas mãos aqui e dizer aqui, céu ou inferno, qual é a sua escolha? No julgamento final, Apocalipse, quero que você leia comigo. Julgamento final, louvor vem se posicionando. 20, versículo, nós lemos o 10, foi? Eu quero que você leia comigo, vem para cá vocês e olha aqui. Apocalipse, pode colocar na tela. Glória a Deus, 20. Versículo 11, versículo 11. Julgamento final. Vi um grande trono branco, lê comigo. Vi um grande, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para. Versículo 12, lê com força. Quem é perseverante aqui? Quem vai morar no céu aqui? Dá glória a Deus. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de ser chamado, de ser taxado de uma pessoa, como é que eu posso dizer? Quadrada. Ah, ele é crente, ele é quadrado. Eu vi alguém dizendo isso e eu peguei no meu coração. Foi pastor Cris, não foi? Aqui no altar. É melhor ser quadrado e morrer para o céu do que ser quadrado, ou do que ser redondo e ir para o inferno. Deixa ser quadrado. Ah, mas tu vai ficar agora, tu não vestir aquela roupinha mostrando tuas coxas, tão bonitas tuas coxas. Tu agora vai vestir agora. É quadrado, deixa ser quadrado. É. Que bom ser quadrado e ter o nome escrito no livro da vida. Que bom ser quadrado e ensinar seus filhos o caminho que devem andar, para você não se perder, nem eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Diga comigo, existe o livro da vida, e os salvos estão com o nome escrito lá. Versículo 13, lê, 13. Deu ao mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Nós não estaremos nesse julgamento porque nós já fomos arrebatados com Cristo. Versículo 14. Vamos lá. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Porque se o inferno já era ruim, imagina o lago de fogo. E o último versículo, lê comigo. Vamos ler de novo esse versículo. Vamos ler de novo. 3 vezes nós vamos ler. Vamos, já. Outra vez, outra. Esse foi lançado para dentro. Quer seu nome lá? Quem quer seu nome lá? Olhe aí para sua irmã e diga, quer seu nome lá? Aceite Jesus. É fácil. Agora não é só aceitar da boca para fora não, irmão. Eu queria terminar esse culto dançando. Mas dançando para Jesus. Você pode dançar para Jesus, irmão. Aleluia! Eu quero ler 4 versículos de Apocalipse 21, do 1 ao 4, e depois Apocalipse 22, 1 ao 5. Eu quero finalizar a escatologia com esses versículos.
Quem participou de todas essas aulas, irmão, foi ricamente abençoado. Ricamente abençoado. Olha que coisa linda. Você pode até chorar, irmão, mas chorar de alegria. Olha que promessa linda. Vamos ler? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e mais já não existe. Para quem é o novo céu? Para aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Quem está com o nome escrito no livro da vida? Aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Versículo 2. Eu quero que você leia junto, viu? A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada, como noivo adornada para o seu esposo. Uma cidade santa preparada para a igreja de Cristo. Versículo 3. Pode ler o versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Acabará o sofrimento, irmão. O diabo será derrotado completamente. Versículo 4. Lembre dessa palavra, perseverança. Seu sobrenome é perseverança. Diga, meu sobrenome é perseverança. Roberto Perseverança. Qual é o seu? Diga aí. Cida Perseverança. Aleluia. Versículo seguinte. Ele enxugará dos olhos todas lágrimas. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nem pranto, nem dor, nem luto. Versículo seguinte. Aleluia! Aleluia! Cadê o 5? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, 1 e 5, 1 ao 5, é detalhada a cidade santa. Aleluia. É detalhado sobre a água da vida, a árvore da vida. É detalhado que não haverão mais maldição e reinaremos pelos séculos dos séculos. Vamos ler. Estamos chegando na fase final. Então mostrou o rio de água viva da vida. Todo mundo vai. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 22, quem lê é vocês. 3, 2, 1, vamos lá. Esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo seguinte. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Esse altar está fumegando aqui, irmão. Aleluia. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O versículo 25 você lê em voz alta, bem firme, porque nós somos daqueles que perseveram e não olham para trás. Então
haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Fica de pé. Eita glória! Levante suas mãos, feche seus olhos. Pode ser um louvor que adore a Jesus mesmo. Você pode orar em línguas, quem ora em línguas, porque o Espírito Santo vai trazer uma unção de avivamento sobre você. O Espírito Santo vai trazer uma unção, irmão, de perseverança. O Espírito Santo vai trazer uma unção para despertar a sua igreja. O Espírito Santo vai trazer uma unção para acordar os que dormem. O Espírito Santo vai trazer uma unção de força e vigor. O Espírito Santo vai renovar o seu povo, vai renovar a sua igreja, vai renovar a sua casa. Aleluia! Fica com os olhos fechados e vamos louvar a Deus. E deixa a unção te encher. Deixa a unção te encher. Deixa a unção te pegar essa noite. Deixa a unção te pegar. Deixa ele tocar em você, meu irmão. Digno é o Cordeiro que foi morto. Canta. E santo, santo ele é. Ele que pagou o preço pela sua salvação, Cântico pela salvação da sua ao alma. que se assenta, Aleluia. sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. E santo, santo ele é. Canta, vai. Digo um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono do céu. e sobre o trono do céu. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, pode adorar e glorificar Ele. Com a criação eu canto Louvores. louvores ao Rei dos Reis.